Opa, e aí? Hoje vou falar aqui um pouco rapidinho sobre como escolher um SSD M2 NVMe. Esses são os principais tamanhos disponíveis hoje no mercado para SSD NVMe, né, para o slot M2. O de 80mm acabou se tornando um padrão hoje. Se você der uma pesquisada aí no Google, a maioria dos SSDs NVMe que a gente encontra são tudo de 80mm. Então, provavelmente, se a sua placa-mãe ou seu notebook suporta um SSD desse tipo, muito provavelmente ele vai ter o espaço de 8 centímetros para encaixar. E aí serve qualquer um, se ele tiver os 80 centímetros, os 8 centímetros, desculpa, serve qualquer um desses tamanhos aqui. Serve os menores também, mas vai ser muito mais fácil você encontrar um de 80mm. E uma coisa importante é, se você for usar num notebook, confere também a espessura dele, tá? Porque beleza, ele vai ter 8 centímetros de comprimento, 2 e 2 de largura, só que tem uns que vêm com um dissipador de calor embutido, e aí ele fica muito grosso e a sua tampa do seu notebook pode não fechar. Então se atenta a isso quando for escolher, tá bom? Capacidade. Qual é a capacidade de armazenamento do SSD que você deve escolher? SSDs hoje, em geral, de 128 GB até 2 TB de armazenamento. Existem SSDs maiores de 4 TB, mas são muito caros, 3 mil, 4 mil reais. Acho que foge um pouco do que a maioria das pessoas precisa para o dia a dia. Então, estou considerando esses tamanhos, mas ainda assim varia muito conforme o que você vai fazer, né? Qual o seu uso com esse SSD. Você vai usar para jogos? Ainda assim, que jogo você vai jogar? Que tipo de jogo? Tem jogo que ocupa 10 GB no seu HD, no seu SSD. E tem jogo que vai ocupar mais de 100. Você vai jogar, por exemplo, o Warzone. O Warzone é um jogo imenso. Ele, se não me engano, está ocupando em torno de 100 GB. Então você vai comprar um SSD de 128 GB para jogar jogos pesados desse tipo? Talvez não seja suficiente, né? Você vai conseguir instalar um jogo só e acabou. Então é importante você se atentar a que jogos você joga para ver se vai ser suficiente a capacidade. Ah, não, vou usar para trabalho. Beleza, mas o que é o seu trabalho, né? O seu trabalho exige mexer com arquivos muito grandes? Também dê uma olhada no tamanho desses arquivos que você manipula no seu dia a dia, no seu trabalho, para ver quanto você vai precisar no seu SSD. Você faz edição de vídeo? Vídeos são arquivos muito grandes. Talvez um SSD pequeno não seja suficiente. Outra coisa importante, você vai pôr só esse SSD na sua máquina, seja ela um notebook ou um desktop, ou você vai ter um outro? Esse vai ser o principal ou vai ser um adicional? De repente, se você vai trabalhar com esse como principal, vou instalar o Windows nesse SSD, um outro programa, mas vou usar o armazenamento em outro disco que eu já tenho. Beleza? Aí talvez você não precise de uma capacidade muito grande. Você usa os seus arquivos grandes no seu outro HD ou SSD e usa o sistema nesse menor. Então você precisa avaliar bem aí a sua necessidade para o que você vai usar, tá? A velocidade. Mas qual a velocidade desses SSDs, né? NVMe. Em geral, se você der uma pesquisada no mercado hoje, as opções disponíveis de SSDs NVMe têm a partir dessa velocidade. 1700 megabytes por segundo de leitura e 1000 megabytes por segundo de escrita. Mais ou menos, tá? Isso na especificação do fabricante. Claro, quanto mais rápido, melhor. Quanto maior a velocidade, melhor, né? O que a gente quer é o computador voando. O problema é que fica mais caro. Então você precisa avaliar se você precisa dessa velocidade toda. Será que é necessário tudo isso? Você precisa pegar o topo de linha com a maior velocidade que tem? Será que um pouco mais lento, entre aspas, é suficiente? Por que lento, entre aspas? Se você estiver saindo de um HD mecânico tradicional, vindo para um SSD NVMe, a diferença é absurda. Você pode pegar o SSD mais lento que você encontrar e a diferença vai ser absurda. Você vai se assustar. Hoje, uma ação que você faz, vai abrir um arquivo, ter que esperar alguns segundos, vai passar a ser instantâneo. Então, avalie esse cenário também. Você está vindo do que, né? Você está vindo de um HD mecânico? Você está vindo de um SSD SATA?
O SSD SATA é super rápido, muito mais rápido que um HD mecânico. Só que ele ainda não chega perto do NVMe. Ele transfere em torno de 500, depende do modelo, mas chega no máximo uns 550 megabytes por segundo. Enquanto o NVMe a gente está vendo aqui partindo de 1700 de leitura, né? O triplo praticamente. Então avalia isso. Se você está num cenário já muito lento e não quer gastar, beleza, o mais lento vai te atender muito bem, tá? A gente consegue, nos principais SSDs que estão no mercado hoje, até 3.500 megabytes por segundo de leitura e 3.000 megabytes por segundo de escrita. E esses são SSDs PCI Express 3.0, que o pessoal chama de Gen 3, geração 3. Já existe hoje SSDs de PCI Express 4, né, que estão na geração 4. E eles têm o dobro de velocidade do Gen 3, alcançando até 7.000 megabytes de leitura, 6.000 megabytes de escrita. Claro, aí você tem que ver o fabricante se ele conseguiu atingir essas velocidades máximas da especificação, né, da Gen 4 ou não. Você pode encontrar SSDs Gen 4 que tem 5.000 megabytes por segundo de leitura, que é super rápido, mas não chega aí no máximo que aguenta. Só que o que acontece hoje, a gente está aqui no meio de 2022, o Gen 4 está muito caro ainda. Não sei se compensa. A menos que você vá pôr no PlayStation 5, que se não me engano exige o Gen 4. Se for no computador, pensa duas vezes. Talvez essa velocidade não seja necessária para você, tá? A menos que você trabalhe com arquivos muito grandes e copie esses arquivos muito grandes várias vezes ao dia, por exemplo. Então, se você vai ficar muito tempo copiando o arquivo, beleza, talvez seja de se considerar. Só que a gente vem para um outro ponto importante que você tem que ver. Gen 3 ou Gen 4? Seu computador suporta o Gen 4? Vê a sua placa-mãe se ela tem suporte G4, se ela tem o slot PCI Express 4.0 para SSD, tá? Muitas vezes a placa-mãe tem um slot PCI Express 4, só que é o que você pluga a sua placa de vídeo. Então, às vezes, ela tem lá o PCI Express 4 para o vídeo e um 3 para o SSD. Então, o que acontece? Beleza, ele funciona. Você vai comprar um SSD Gen 4, ele vai funcionar no Gen 3 sem nenhum problema. Ou sua placa-mãe tem o slot Gen 4 e você está com um SSD Gen 3 porque você quis economizar um pouco. Beleza, funciona. Só que o que acontece se você plugar um SSD Gen 4 no slot Gen 3? A velocidade dele vai ficar limitada ao máximo da Gen 3, que é aquilo que eu falei em torno de 3.500 para leitura e 3.000 para escrita. Tá? E outro ponto muito importante a se considerar é a durabilidade dos SSDs. Aí tem alguns conceitos importantes, a gente não precisa entender em detalhes como cada um desses vai te afetar, mas é importante ter uma noção geral do que ele é para usar esses conceitos para comparar modelos. Então, por exemplo, TBW é o Terabytes Written. O que isso significa? Significa, de maneira teórica, né, quantos terabytes esse SSD vai ser capaz de escrever ao longo de toda a sua vida útil. Então você vai ver lá, por exemplo, está pesquisando um SSD para comprar, está em dúvida lá entre dois modelos de 1 terabyte. Aí você vai ver que um tem um TBW de 700, por exemplo, e o outro tem de 500. O que isso significa? O de 700, ele provavelmente vai durar um pouco mais, porque ele tem um TBW maior. Então é para isso que é importante esses conceitos, para a gente comparar e ver qual SSD ele é mais durável. Tá? MTBF é um outro conceito aí, Mean Time Between Failures. Os fabricantes fazem testes, simulações e especificam qual que é o tempo médio de falhas desse SSD. Então, assim, mais ou menos como se fosse a vida útil. Só que você vai olhar, de novo, é um outro número um pouco abstrato que você vai ver. Imagina que a gente está de novo naquele cenário dos dois SSDs de 1 TB que você está comparando, e aí um deles tem o MTBF de 1 milhão de horas, por exemplo, e o outro 1 milhão e 500 horas. Simples, o que significa? O de 1 milhão e 500 horas provavelmente vai durar mais do que o de 1 milhão de horas. Ah, mas se eu fizer essa conta, 1 milhão de horas são muitos anos, eu não vou usar o SSD para sempre. Tudo bem,
Não vai. Mas o fato de um deles ter o MTBF maior que o outro significa que ele é mais durável. Então, tudo bem, ele pode apresentar uma falha daqui 3 anos? Pode, mas a probabilidade é muito menor. Tá? E o terceiro e último conceito importante para a gente avaliar a durabilidade do SSD é a boa e velha garantia. Você vai comparar os SSDs e você vai ver que um deles lá, por exemplo, vai ter uma garantia de 1 ano e o outro vai ter uma garantia de 5 anos. O que isso significa? De modo geral, significa que o fabricante vai consertar o seu SSD, ou se não tiver conserto, ele vai te dar um SSD novo. Então é muito melhor, claro, você estar com um SSD de 5 anos de garantia do que de 3 ou de 1. Outro ponto importante é o fabricante do SSD. Procure marcas conhecidas. Evite aquela marca XPTO aleatória que surgiu na internet agora, que está todo mundo comentando, só que ninguém nunca usou um SSD daquele. Beleza, ele é barato, mas, poxa, será que ele vai funcionar conforme a gente espera? Será que ele vai ter a velocidade que o fabricante disse que tem? Será que ele vai durar quanto o fabricante disse que dura? E a garantia dessa marca random aí é boa? Considere tudo isso. Por quê? Você não vai querer perder todos os seus arquivos, vai. O armazenamento é algo muito importante. Você vai pôr arquivos ali, coisas que, poxa, você precisa desses arquivos, né? Sejam eles trabalho da escola, trabalho da faculdade, trabalho do seu emprego, seja ele uma foto de um momento especial. Se a gente perder essas coisas, vai prejudicar. Então, considere isso também. Eu já passei por uma experiência dessa. Eu comprei um SSD, no caso era um SD SATA da marca PNY, que nem é uma marca tão desconhecida, tá? A marca que faz aí placa de vídeo, faz um monte de coisa. E a garantia era de 1 ano. Pouco depois de 1 ano, meu notebook começou a dar tela azul. E aí eu fui ver, quando eu consegui logar, entrar no Windows direitinho, rodei lá um programa para verificar a saúde do meu SSD. E ele tinha baixado para tipo 60 e poucos % em questão de 1 ano. E nessa saúde que ele diminuiu para 60 e poucos %, provavelmente corrompeu o arquivo do sistema e aí estava dando tela azul. Por sorte eu não perdi nenhum arquivo importante, mas ele poderia ter se corrompido nas regiões que estavam salvos arquivos importantes meus, e eu teria perdido esses arquivos e eu teria ficado ainda mais frustrado. Além de perder o SSD, teria perdido arquivos importantes. Então, leve isso em consideração, tá? Eu tenho algumas sugestões de fabricantes. São marcas que já são bem renomadas no mercado. Samsung faz excelentes SSDs. Eu uso até hoje, no meu Dell G15, um Samsung Evo, acho que é o 970, não lembro agora de cabeça. É excelente, é muito bom. Crucial, eu já usei por muitos anos SSDs SATA deles, desde 2012. Nunca usei NVMe, mas com certeza são bons também. A Data faz excelentes produtos, né? Faz memória RAM também, então tem bastante experiência com memória, com armazenamento volátil. Então, é uma marca bem considerada. A XPG é uma marca da Data também, focada mais no público gamer, mas também é uma excelente marca. Western Digital, também muitos e muitos anos de experiência com HDs, estão fazendo SSDs agora. A Corsair também todo mundo conhece aí, de periféricos e memória, RAM também. E Kingston. Kingston eu não sei se faz SSDs muito high-end, assim, de alta performance, mas eu sei que faz bons SSDs de nível de entrada. Beleza? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é isso. Espero que tenha ajudado um pouco aí você a escolher o seu SSD NVMe. Se tiver alguma dúvida, comenta aí no canal, eu vou fazer o possível para responder e te ajudar. Beleza? Deixa o like aí e se inscreve no canal também se quiser ficar por dentro aí dos nossos conteúdos. Beleza? Valeu, falou!